Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 30, estamos aqui para meditar a palavra do dia. Vamos pegar a Bíblia, vamos meditar a palavra, aonde que nós vamos ser sustentados pela palavra. A palavra de Deus, ela nos fala, ela entra na nossa alma, no nosso espírito. E quando ela entra e nós entendemos, ela nos converte, nos muda, nos transforma. Pega sua Bíblia, é João capítulo 6, versículo 51. Jesus é o pão que sustenta para sempre. Eita! Jesus continuou: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come desse pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é a minha própria carne, para que o mundo tenha vida. As autoridades dos judeus começaram a discutir entre si. Como pode este homem dar-nos nós a sua própria carne para nós comer? Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, se vocês não comer a carne do Filho do Homem e não beber o sangue e não terá vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. É como o Pai que em me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim aquele que me recebe como alimento viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que o pai de vocês comeram e depois morreram. Quem come desse pão viverá para sempre. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. A fé em Jesus Cristo exige decisão. Depois que ouviram essas coisas, muitos discípulos de Jesus disseram: Esse modo de falar é duro demais. Quem pode continuar ouvindo isso? Jesus sabia que seus discípulos estavam criticando o que ele tinha dito. Então lhe perguntou: Isso escandaliza vocês? Imagine então, vocês viram o Filho do Homem subir o lugar onde estava antes. O Espírito que dá a vida à carne não serve para nada. As palavras que eu disse a vocês são espírito e vida, mas entre vocês há alguns que não acreditam. Jesus subiu desde o começo. Quais eram aqueles que não acreditavam em que seria o traidor? E acrescentou: É por isso que eu disse a vocês: ninguém pode vir a mim se não lhe é concedido pelo Pai. A partir desse momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Então Jesus disse aos 12: Vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos servir, Senhor? Tu tens a palavra de vida eterna. E agora nós acreditamos e sabemos que tu és santo de Deus. Jesus disse aos 12: Vocês não são os 12 que eu escolhi. Apesar disso, um de vocês é um diabo. Jesus estava falando de Judas, filho de Simão Iscariote, porque Judas iria trair Jesus, apesar de ser um dos 12 discípulos. E até hoje, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E até hoje, nós negamos a Jesus, negamos essas palavras, né? Como nós
o nosso entendimento, o nosso intelectual para as coisas de Deus, nós não queremos escutar. Se nós não queremos ouvir, nós não queremos escutar, nós não entendemos. Aonde eu encontro essa carne de Jesus? Aonde eu encontro esse sangue de Jesus? Na Eucaristia, no cálice, aonde Jesus, o próprio Jesus, lá, ele falou: Eu sou o pão vivo. Quem crê em mim nunca mais terá sede nem fome. Esses são os cristãos. Aí os cristãos ainda, Jesus deu um recado. Se eu fui julgado, se eu fui condenado, se eu fui crucificado, você também vai ser crucificado, você vai ser condenado, você vai ser rejeitado. E quando entra nessa palavra, muitos deixam Jesus. Muitos abandonam porque, eu quero ser aplaudido, eu quero ser elogiado, eu quero ser o bam, bam, bam. E aí, quando você quer ser alguma coisa, infelizmente, você deixa Deus para trás. Porque quem tem que andar na nossa frente é o Jesus, aonde ele nos cura e nos liberta. Só que nós não devemos ficar só nessa cura e libertação. A nossa maior preocupação é a nossa salvação. E a palavra nos diz: não há salvação sem Jesus. Não há salvação sem Jesus. Ainda eu repito mais uma vez: não há salvação sem Jesus. Se você abandonou Jesus, poderia dar um conselho: procure o Jesus o mais rápido possível, porque os dias estão abreviados. Os dias estão se abreviando. Até você não tinha cabelo branco, já tem cabelo branco. Cuidado, que os dias estão se aproximando. Então, para nós ser salvos, só por meio de Jesus. E hoje eu posso falar, aquele que perdeu Jesus só vai se encontrar novamente por meio de Maria. Só vai encontrar Jesus novamente por meio de Maria. Então procure saber quem é Maria na Santa Palavra. Procure quem é Maria e ela vai te levar ao Filho amado, Jesus Cristo. Um bom dia, que a graça de Deus esteja sempre contigo, que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo te fortaleça nessa manhã de segunda-feira e você tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Até mais.